Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nicole, eu sou monitora da disciplina CM300, Introdução ao Cálculo, Departamento de Matemática. E hoje nós faremos um exercício envolvendo o gráfico de funções. Então, aqui nesse exercício, ele nos diz que a figura abaixo mostra parte de um gráfico da função y igual a f de x. E aqui na letra A, ele pede para a gente esboçar o gráfico de y igual a menos o módulo dessa função de x. Então, a gente tem que prestar atenção agora, porque nós temos esse menos aqui na frente. Então, o que isso aqui quer indicar? Quer indicar que é como se a gente fosse fazer o nosso módulo e depois pegar o negativo dele, então trazer ele para baixo. Então, aqui, se nós fôssemos esboçar somente o módulo, nós consideraríamos o eixo x como sendo o nosso espelho. Então, nós espelharíamos toda a nossa função abaixo desse eixo para cima. Porém, como tem esse menos, a gente vai fazer a mesma coisa, porém para baixo. Então, como que vai ficar? Esta parte aqui da função, ela está para cima, então eu vou espelhar ela para baixo, ficando mais ou menos desta forma aqui. Esta outra parte, ela já está para baixo do eixo x, então eu vou deixar ela aqui. Esta outra aqui está para cima, então eu vou espelhá-la, vai ficar mais ou menos assim. E aqui, ela vai permanecer para baixo, né? Porque ela já está para abaixo do eixo x. Então, esta função aqui seria mais ou menos o que ele pede na letra A. Então, eu vou trazer ela aqui para baixo. Então, essa aqui seria a nossa letra A, o esboço do nosso gráfico. A letra B, ela pede para nós esboçarmos o gráfico de y igual a f do módulo de 2x. Então, esquecendo primeiro esse módulo, vamos fazer como é que ficaria a nossa função, sendo ela 2x. Como eu tenho aquele 2 multiplicando o x, é como se eu fosse achatar a nossa função, é que eu vou estar dividindo ela por 2. Então, como que ficaria? Eu vou aqui desenhar a nossa função já propriamente, né? Só para vocês entenderem como é que ela funciona. Então, aqui nós temos a nossa função. E como é que fica ela em 2x? Então, eu vou pegar essa função e vou achatá-la mais ou menos assim, ó. Vou achatar ela meio para cá, e essa parte também vai vir meio para cá. Então, ela vai ficar mais ou menos dessa forma. Perceba que a estrutura dela continua igual, mas eu só diminuí ela, só achatei ela. Então, esse seria o nosso gráfico de 2x. Porém, ele não pede isso, ele pede o módulo de 2x. Então, tomar muito cuidado, porque y de f do módulo de 2x é totalmente diferente do que o módulo da minha função 2x, tá? Essa segunda parte está pedindo o módulo de toda a função, e na primeira está pedindo somente do 2x. Então, como é que ficaria? Eu irei pegar aqui esta minha função e vou transportá-la para esse outro eixo aqui, mais ou menos assim. E como que nós fazemos? É como se a gente fosse considerar agora o nosso espelho sendo o eixo y, ao invés de sendo o eixo x. Então, esta parte aqui, ó, será o meu espelho. Então, eu irei espelhar a minha função com base no meu eixo y. Então, eu vou pegar aqui, ó, esta parte e vou espelhá-la para o outro lado, ficando mais ou menos assim. Esta parte aqui, mais ou menos assim. Então, esta aqui seria a nossa resolução do exercício do item B. Aqui exclui a parte em vermelho. Então, essa aqui seria o nosso esboço da função em módulo de 2x, essa aqui em azul. Então, partindo aqui para a nossa letra C, ele nos diz assim: seja g de x igual a f de 2x mais 2, calcule g de 1. Então, aqui nós temos o nosso f de x, e então nós precisamos encontrar f de 2x mais 2, já que é o nosso g de x e ele pede o g de 1. Então, como que nós fazemos? Primeiro, vamos fazer a primeira parte, que é transformar o f de x em f de 2x. Será o mesmo procedimento do que nós fizemos no item anterior. Então, eu vou pegar aqui a minha função f de x e vou achatá-la novamente, ficando mais ou menos desta forma. Vai ficar mais ou menos assim. Então, esse aqui seria o nosso f de 2x. E perceba um detalhe, o que aconteceu com o nosso ponto P? O nosso ponto P, quando eu fiz isso, ele passou a ser 3 e menos 3. Por quê? A minha coordenada y continua sendo menos 3, já que o y ele continua alinhado, eu não mexi nele.
eu somente mexi no eixo X, né? Eu somente achatei horizontalmente, não mexi verticalmente. Então, como eu achatei pela metade, eu diminui uma unidade pela esquerda e uma unidade pela direita. Então, o meu 4 menos 1 foi para 3. Portanto, o meu novo ponto é 3 e menos 3. Então, esse aqui é o nosso f de 2x. Mas o que aconteceria se nós... agora falta a gente acrescentar mais 2. O que esse mais 2 significa? Significa que nós temos que deslocar a nossa função em 2 unidades para a esquerda. Então, como que vai ficar isso? Eu vou excluir isso aqui. Vou pegar a minha função, que sumiu, que vou pegar a minha função e vou deslocar 2 unidades para a esquerda. Então, ela vai ficar mais ou menos aqui, ó, 1, 2 unidades, meio no olho assim, vai ficar mais ou menos aqui. Então, qual que seria o nosso novo ponto P? O nosso novo ponto P, ele vai ter o valor de P de 1 e menos 3. Porque lembra que o nosso outro ponto, ele estava aqui, ó, ele tinha o valor de 3 e menos 3, certo? Esse aqui era o nosso ponto P. Como eu desloquei 2 unidades para a esquerda, o meu eixo Y, minha coordenada Y, eu não mudei, certo? Então, continua menos 3. E como eu desloquei 2 unidades, eu vou ter 3 menos 2, que vai dar 1. Então, o meu novo ponto será 1 e menos 3. Então, esse aqui já vai ser a nossa função f de 2x mais 2, que seria, no nosso caso, a mesma coisa que o meu g de x. Então, ele pede qual que é o valor g de 1. Bem, se o meu ponto, quando ele vale 1, quando o meu x é 1, é igual a menos 3, e essa função já é o meu g de x, quer dizer, então, que o meu g de 1, ele vale o próprio menos 3, é aquele ponto. A gente só teve, então, que analisar o que acontecia com aquele ponto que nos foi dado. Então, a letra C, a resposta seria menos 3. Então, essa seria a resolução do nosso exercício. Eu espero que tenham entendido e bons estudos.